Olá, queridos semioticistas, aqui novamente para dar continuidade à nossa série e nós estamos falando ou tratando sobre Vladimir próprio. Lembremos que em 1928 ele escreveu um livro intitulado A Morfologia do Conto Maravilhoso, no qual tratou de estabelecer uma morfologia exatamente desses contos, dos contos maravilhosos. E nessa pesquisa ele encontrou que, independentemente de qual seja o conto, os contos maravilhosos eles contêm 31 funções, das quais nós vamos tratar a seguir. Então, nesse sentido, tudo acontece, tudo se passa num conto maravilhoso ou congênere, como se após o momento de um enquadramento da situação inicial ocorresse um afastamento, função número 1. Um afastamento dos pais ou do rei, irmãos maiores, para que uma viagem, um trabalho, para uma caça ou para uma guerra. E para aqueles que ficam, é imposta uma proibição. Função número 2. Proibição. Para que a ausência não perturbe a situação estabelecida. Por exemplo, não saiam de casa, não entrem na floresta, cuida do teu irmãozinho. Mas essa proibição ou prescrição, ela não é cumprida. Então há uma transgressão. Transgressão, função número 3. Por exemplo, vamos passear na floresta enquanto o senhor lobo não vem, e atrasam-se, ficam no escuro, eles se perdem no caminho, algo os seduz. E então é nesse momento que é introduzido no conto a figura do antagonista, primeiro personagem, o antagonista, ou seu mandatário, que procura obter através de um interrogatório, função 4, alguma informação, função 5. Em alguma informação sobre os filhos do rei, sobre algum objeto precioso. Por exemplo, quem é capaz de me dizer para onde foram os filhos do rei? Onde você consegue essas pedras? Né? Dá mais um trago para ele, enfim. E essa informação ela é sempre obtida por meio de um ardil. Ardil, função número 6. Ou seja, disfarçadamente sobre roupagens enganosas. É uma bruxa por trás de uma simpática velhinha, é alguma deusa na pele de um felino, um bandido disfarçado de mendigo, e sempre obtida por uma ingênua cumplicidade. Cumplicidade, função 7. Uma cumplicidade dos personagens enganados que se deixam seduzir, que estão distraídos, dormem no ponto, que esquecem algo. Então, estas 7 primeiras funções, elas têm a finalidade de preparar a intriga do conto. É uma espécie de mola motora que permite gerar as ações propriamente ditas do conto. De fato, com o ardil montado e ajudado pela cumplicidade desprevenida dos enganados, o antagonista ele infringe à coletividade um dano. Função 8. Ou seja, a princesa ela é raptada, o talismã ou o cálice sagrado é roubado, o ouro é desviado, enfim, algum objeto de valor é suprimido à coletividade, resultando desse dano, por consequência, uma carência. Função 8A, carência, que é preciso restaurar. Então, é emitida então, uma espécie de pedido de socorro, uma comunicação, algum edital que anuncia a perda sofrida e a urgência do seu resgate, tipo cartazes wanted. E essa função de mediação, função 9, serve para introduzir a personagem do herói no conto, como o elemento catalisador das forças que irão tentar restaurar a situação da harmonia perdida. E, de fato, o herói aceita o contrato das tarefas a cumprir e dos benefícios a ganhar. Aceita o pedido feito, as regras ou os juramentos solenes concernentes. Né? Enfim, nessa aceitação se dá o início da reação.
início da reação, função 10. Isto é da decisão do herói, traduzido por sua vontade de agir, de recuperar o objeto perdido. Há então a partida do herói. A partida, função 11. Só que, ainda meio despreparado, sem saber direito nem como fazer, ele entra umas peripécias ingênuas. Cai em ciladas, ainda meio errante, até que cruza no seu caminho a figura do doador. Né? E não importa se até mesmo às vezes disfarçado de um velhinho, uma criancinha à beira do rio, num sábio cego, um mendigo, uma fada. É um doador que propõe ao herói um desafio, uma prova. Prova, função 12. É uma prova ao modo de uma série de obstáculos a vencer, uma espécie de ritual de iniciação, cuja finalidade é prover o herói de um aprendizado que o torne apto para executar as façanhas e as dificuldades que o esperam. Então, há então o sucesso do herói nesse aprendizado e sua reação, função 13, frente a essas provas de aprendizado, superando-as. Então, desse modo, ele fica apto à recepção, função 14, a recepção de um auxiliar mágico, né? Uma espada de boa têmpera, um cavalo alado, um escudo intransponível, uma coruja que lhe ajuda a ver de noite, etc. Então, de posse desse coadjuvante que lhe dá o poder, a capacidade de executar sua mais difícil tarefa, o herói faz um deslocamento, função 15. Um deslocamento para o lugar onde se dará a luta principal. Então, esse é sempre um alhures, um outro lugar distante, uma floresta negra, uma caverna subterrânea, etc. É um lugar distante onde se dará o combate. Combate, função 16. Um combate com o antagonista ou seus mandatários. É um duelo de morte, é uma luta fatal contra o dragão, enfim, mas que pode variar para o modo de um torneio, por exemplo. Né? E nessa luta, o herói ele é ferido de algum modo e isto ele leva uma marca, função 17. É uma marca desse combate, por exemplo, um corte de uma espada, um tiro de raspão, um arranhão do tigre, etc. E essa marca pode também traduzir-se em pequenos troféus que o herói obtém na luta, ou seja, qualquer traço que serve para selar ou consignar a efetivação, a verdade daquele combate. E o resultado desse combate, não obstante os ferimentos, o resultado é a vitória. Vitória, função 18. A vitória do herói sobre um anti-herói, que foge, ele morre ou desmaia, etc. E nesse momento ocorre o resgate da princesa, o resgate do objeto de valor, ou seja, a reparação. Reparação, função 19. A reparação do dano. O herói se põe em regresso, função 20. Um regresso, um retorno desse lugar distante da terra do anti-herói para o lugar familiar. Só que nesse retorno ele ainda sofre uma perseguição, função 21. Uma perseguição das forças remanescentes do antagonista, dos resíduos ainda não totalmente liquidados dessas forças oponentes. Né? Mas em seu auxílio também novas forças adjuvantes trabalham para o seu salvamento. Salvamento, função 22. Salvamento da perseguição. Uma astúcia o faz descobrir um atalho, um cavalo alado o tira dali, uma águia o leva para longe, etc. Né? Então, meio sujo, maltrapilho, ferido, tem uma chegada incógnito, função 23. E, por exemplo, ninguém dá nada por aquele trapo. E ainda por cima, um oportunista, tendo se apoderado das sobras da luta do herói contra o dragão,
apresenta-se espertamente ao rei com pretensões infundadas. Pretensões infundadas, função 24. E ele se exibe como o vencedor da luta e exigindo o direito à mão da princesa, ou outro benefício prometido no contrato. E na hesitação em se saber sobre o verdadeiro herói, é proposto um novo desafio, uma nova tarefa difícil. Tarefa difícil, função 25. Agora, justamente porque foi quem verdadeiramente adquiriu as capacidades e auxiliares mágicos desse aprendizado, até a prova decisiva, foi a função 18, é que o nosso herói ele tem êxito, função 26, nesse novo desafio, nessa nova prova. Portanto, desta vez há o reconhecimento, função 27, o reconhecimento do herói, que agora pode exibir assim as marcas do combate, que se revela como o verdadeiro herói. E concomitantemente o desmascaramento do falso herói. Então, dá-se em seguida a transfiguração do herói, ou seja, novas roupas, feridas curadas, uma nova aparência que o promove ao estatuto da nobreza, enquanto o falso herói recebe o castigo, função 30, sob, por exemplo, a forma de prisão, de desterro, de morte, de exílio, de suicídio, ou até mesmo sobre a forma do desviante, do perdão. E desse modo pode dar-se o casamento, função 31, o casamento do herói com a princesa, como prêmio contido no contrato que regeu a narrativa desde a função da mediação, a função 9. Então, restaurou-se a harmonia e o equilíbrio perdidos desde o começo com as novas sagacidades aprendidas na pequena história. Então, esse é um resumo curto, em geral, das funções que Prop sugere ser capaz de descrever a verdadeira forma canônica ou a morfologia dos contos maravilhosos.